algumas perguntas no tirador. E aí, o que acontece? Mas, ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo acompanhar muito enquanto representação da comissão, acompanhar muito as demandas, porque são dúvidas que eu, particularmente, não quero definir sozinha. Então, por exemplo, tem muitas dúvidas. Uma dúvida que está surgindo muito com relação a esse cadastramento do 1 é que, por exemplo, artista que tem seu MEI, que entrou num benefício federal dos R$ 600, ele pode, com o CPF dele, entrar no inciso 1 da Lei Aldir Blanc? Isso é uma das maiores perguntas que estão surgindo. E assim vão outras. Mas a preocupação muito grande, que a constatação, a partir do momento que chegou o documento a mim, é com relação aos municípios, como que nós vamos fazer com esses municípios que não aderiram, como que vamos fazer com esses espaços culturais desse... Perfeito, Verônica. Assim, porque, né, porque a gente está estendendo já nos minutos, tá? Então, a sua pergunta em relação ao CNPJ, né? Se a pessoa tiver um MEI e ganhou o benefício federal, se ela pode, com o CPF, solicitar o benefício, e teve a questão de como acompanhar, né? De como monitorar. Aí são duas questões. Mas alguém tem alguma questão? Só um minutinho, só para completar isso. E se esse artista ele pode procurar o município vizinho? Tá. Vamos verificar isso aí, a Carol vai nos dar um parecer melhor. Alguém tem mais alguma pergunta em relação à questão passada? Bom, então, fazer o seguinte, passo aqui para a Carol fazer, né, responder essa questão, que ela tem um conhecimento melhor sobre isso, e também ela, depois, entrando a contento, surgir mais alguma pergunta, senão ela pode adentrar lá a questão do inciso 3. Mas vamos responder essa pergunta, depois a gente entra no restante. Carol, por favor. Tá certo. Boa tarde a todas e todos. Um abraço para vocês. Eu acho que é muito pertinente esse primeiro momento de fazer perguntas, tirar dúvidas, porque, né, afinal de contas, a gente abriu o cadastro na segunda e tem, claro, né, dúvidas que vão surgindo aí dessa operação, inclusive essas que a Verônica trouxe. Então, inclusive, gente, se vocês tiverem... Inclusive, a gente pode, sei lá, de repente adotar essas dinâmicas, né? Observar a execução durante a semana e conforme as pessoas vão questionando vocês, essas dúvidas vão surgindo, aí vocês podem reunir e a gente faz essa discussão aqui. Em relação... Aí eu vou responder, você bem pragmática, tá, gente? CPF que já recebeu auxílio emergencial, né, Verônica? Olha, em tese... Eles se registraram pelo MEI, e se eles podem fazer o cadastro, receber o inciso 1 pelo CPF do MEI, o CPF do responsável do MEI. Então, o MEI, ele é um CNPJ próprio, né? Outra pessoa. Mas, para fins do recebimento do auxílio emergencial, eu acho que conta o registro do CPF da pessoa. Até porque é um auxílio emergencial, né? O que eu penso? A gente pode fazer uma consulta mais assertiva junto do Ministério, para a gente ter essa resposta pragmática, assim. Mas se a pessoa está o meu entendimento do texto da lei é: se a pessoa já recebeu o auxílio emergencial, mesmo que tenha sido o MEI, ela já fica no critério de vedação da lei de alguém que já recebeu, entendeu? Agora, se a pessoa mesmo assim, né, tiver na dúvida e tal e quiser solicitar, ela pode solicitar. A resposta depois vai se dar quando a gente fizer a consulta na base de dados lá do governo. Porque o que vai constar na base de dados do governo é se aquele CPF recebeu, né? Agora, eu preciso saber, e aí é essa consulta que a gente precisa fazer aqui,
é se essa consulta que vai vir do governo, né, que é a do DataPrev, ela cruza informações de CPF e CNPJ. A gente sabe que para fins do inciso 2, né, Vini, eles cruzam o CPF e CNPJ. Agora, para o inciso 1, é uma pergunta que ainda não tinha me ocorrido, assim, mas a gente pode fazer essa pergunta para ver como que vem esse retorno. Mas, assim, a interpretação primeira da lei, assim, eu, né, enquanto gestora, é que não pode receber, porque já recebeu o auxílio emergencial, entendeu? É a minha interpretação. Mas a gente pode encaminhar essa consulta para ter uma resposta formal, né? Porque eu acho que isso é importante também para essa galera, porque se não quiser esperar também, porque a gente já fez algumas consultas lá junto do governo federal e não é muito célere, a não ser que já esteja no escopo de perguntas frequentes, assim, que tô falando Ministério, é o Ministério do Turismo, tá, gente? Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura. Se não quiser esperar, pode orientar a pessoa a se inscrever. Se ela acha que são coisas distintas, faz a solicitação, né? E aí, na hora de fazer a consulta, a gente vai ter esse retorno. Tá bom? Carol, então, Verônica, só para resumir aqui, então ficou isso, né? Eu também estou de acordo. A pessoa faz a inscrição, só que sabendo que está sujeito, né? Que a indicação da regra é essa, mas a letra fria da lei nós vamos dar uma resposta mais objetiva a partir de uma consulta. Se alguém você tem uma pergunta aí, Carlos, pode fazer, por favor. A Lara também se inscreveu, tá? Só para registrar já. Então, Lara, desculpa que eu botei ele na frente, é que eu não tinha visto, viu? Mas manda aí, Carlos. É simples. Eu e a Verônica conversou essa semana e estava perguntando sobre a autodeclaração, né, que alguns ficaram muito confusos com isso, né, porque é para fazer autodeclaração ou não é para fazer autodeclaração, aquele termo final lá de autodeclaração. Eu entendo que sim, mas eu só queria saber da Carol confirmar isso, porque a gente pode estar dando uma resposta que não seja correta para as pessoas que estão nos perguntando, tá? É isso. Só estou anotando aqui para não me perder, tá? Então, só um minutinho. A Lara, deixa. Vamos pedir para a Lara, de repente, fazer a pergunta, aí você, de repente, já junta. Você acha que pode ser melhor assim, Carol? Pode ser. Porque a gente está aqui em 30 minutos, vamos ter no máximo mais 40, 50 minutos de reunião. Então, por favor, Lara. Boa tarde a todos e todas, novamente. Eu queria fazer 3 perguntas. A pergunta 1. Na semana passada, na nossa reunião, a Carol nos apresentou algumas questões, né? Inclusive os municípios que não aderiram ao mapa cadastral, né? E naquele arquivo que o Vinícius, se eu não me engano, mandou no grupo, tem as cidades, os municípios que não se cadastraram. A gente tem qual é a justificativa que esses municípios não se cadastraram? Se sim, Carol, você puder falar para a gente, porque a gente tem sido questionado nesse sentido. Pergunta 2, em relação aos pontos físicos municipais para o mapa do cadastramento, que é aquele levantamento que também foi falado na reunião. A gente já sabe que algumas bibliotecas já estão funcionando. Queria saber se a van já está rolando também e quais são esses outros pontos, porque é uma outra questão que tem surgido e a galera tem questionado muito o acesso, né? E aí a gente informou isso a partir da nossa última reunião, mas a gente tem esse mapeamento já para a gente passar para a galera. E o ponto 3, foi falado sobre a reunião com os secretários municipais da Secult. Existe a possibilidade da comissão de monitoramento, a fim de que essa comissão, né, ela é de monitoramento e aplicação, tanto do Estado quanto dos municípios, de acompanhar essa reunião de forma sem poder de fala, né, algo do tipo, mas como ouvinte mesmo, é um questionamento aí que eu coloco para as regiões e para a Secult também, porque se essa comissão ela é legitimada para monitorar essa aplicação, né, e contribuir de alguma forma, eu acho que seria muito interessante a gente poder acompanhar também essa aplicação dos municípios, que a gente tem tido um retorno muito direto
do Estado, né, da Secult, mas a gente entende que a lei ela dá uma autonomia para os municípios. Então, ter a participação da comissão, mesmo que seja de uma forma como ouvinte, seria muito interessante no sentido de fazer esse acompanhamento mesmo. É só isso. Obrigada e desculpa se eu passei do meu tempo. No caso, agora é o Peter que está querendo falar, e aí a Carol responde, senão fica muita coisa. Ok. Bom, boa tarde a todos, tudo bem? Conseguem me ouvir? Podem me confirmar, por favor? Ok, beleza. Bom, satisfação estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Peter Boas, eu sou agente cultural. Estou aqui em Santa Cruz de Aracruz, aqui na foz do Rio Piraquiaçu, e então sou representante da região Centro-Norte. E tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem a ver com todo esse debate que está acontecendo já nos grupos, né? E o debate que a gente está podendo travar aqui na região, e também com os conselhos, com o Conselho Municipal, com as prefeituras, sobre a situação jurídica, né, das prefeituras que estão tentando se preparar para poder distribuir esse recurso. Aí, em primeiro lugar, queria até chamar a atenção aí, porque esse grupo tem muitas pessoas que estão mobilizadas no Recuca, que tive a satisfação de conhecer, então acho que isso deve ser muito pontuado, deve ter sido falado na reunião anterior, que eu não tive a oportunidade de participar, mas acho muito bacana, sim, valorizar isso, de que essa iniciativa da sociedade aconteceu, né? Tem pessoas aí que claramente são lideranças nesse sentido, o Bruno, a Fabíola, e outros que eu já pude perceber, e isso é essencial para que essa comissão de acompanhamento realmente seja representativa. E aí, vocês me desculpem, se passar, eu acho que vai passar, hein, Gustavo, dos 2 minutos, mas também não vou falar 10, não, vou tentar falar 4. Que a questão é a seguinte, eu tentei fazer um levantamento local aqui nas prefeituras da minha região, fiz umas ligações, para entender como que as prefeituras estão respondendo a consultas sobre esse assunto da Lei Aldir Blanc, e a situação, assim, eu fiz um recorte local mesmo das prefeituras da minha região, e a situação não é favorável, né? Porque a gente percebe que a tentativa de diálogo com os secretários e com os conselhos municipais de cultura não é aberta, né? Não é favorecida. Então, é sempre muito batalhada. E, inclusive, nesse sentido, essa comissão ganha um caráter, eu acho, muito importante, assim, de um peso político mesmo, de poder pressionar essas esferas de governabilidade pública. E aí, nesse mapeamento que eu fiz, então, a gente já discutiu isso em outros grupos, aqui no grupo, só reiterando de que nem todas as prefeituras têm Secretaria de Cultura, às vezes é só um departamento, nem todas as prefeituras têm Conselho Municipal de Cultura. E, por conta disso, várias dessas prefeituras estão atrasadas, né, na questão jurídica que compete à municipalidade para a distribuição responsável desses recursos. Aí, então, assim, cabe salientar isso, né, que acaba que existe pouca transparência e informação nos municípios. Eu entrei no site de todos eles hoje de manhã para ter um tipo de informação atualizada, e são raros os sites que trazem alguma coisa a esse respeito, sobre a Lei Aldir Blanc nos municípios. E é isso, e muitas delas nem atenderam a ligação, né? Então significa que o contato com o agente cultural, de fato, está muito precário. E além disso, assim, também, porque aí eu tive a oportunidade de participar de uma reunião do Conselho Municipal de Cultura de Aracruz, fui lá como ouvinte com uma amiga minha, logo depois da reunião do Conselho Estadual de Cultura, a última que aconteceu, para tentar me inteirar sobre o que estava acontecendo lá. Foi muito positivo perceber que o município de Aracruz fez um esforço de se preparar juridicamente, até antes do decreto estadual, para poder dar uma resposta, mas, por outro lado, então isso é uma vantagem, é uma coisa muito interessante, mas, por outro lado, quando foi indagado sobre as ferramentas de consulta, né, ferramenta de diálogo e consulta com a sociedade
pelo Conselho, isso foi desconversado, isso foi simplesmente desviado de pauta, porque, e aí é esse ponto que eu gostaria de colocar, e eu acho que essa comissão tem esse caráter de pressionar o governo estadual e o Conselho Estadual de Cultura de ter um tipo de retorno objetivo das prefeituras sobre essas ferramentas que elas deveriam estar implantando perenemente para essas ferramentas de debate, de consulta com as comunidades, porque senão a gente percebe que os conselhos acabam virando um pouco um castelo, né? Com pessoas pessoas escolhidas que... Oi, tá, já vou terminar. Aí é só uma questão de sugestão, né? A partir desse quadro, que é um quadro muito delicado e que coloca muita responsabilidade nas nossas costas, que é o seguinte, baseado inclusive com alguns debates que já aconteceram aí no grupo do Recuca, que a gente elaborasse um pequeno formulário, assim, bem objetivo, para ajudar esses representantes de cada região a fazer um mapeamento mais realista. Então, com perguntas como por exemplo, se o município já tem decreto municipal ou não, se o município tem Secretaria de Cultura e quem é o secretário, se o município tem Conselho de Cultura, se tem comissão de monitoramento para a Lei Aldir Blanc e quais os métodos de cadastro e mapeamento dos agentes culturais e iniciativas para a distribuição desses recursos. Enfim, não tem nada de novo nesse debate, as pessoas estão todas falando sobre isso, mas eu acho interessante salientar porque é uma maneira objetiva de a gente entrar em contato com essas prefeituras para fazer um mapeamento bem realista e, inclusive, pressionar que elas possam ter uma resposta. Uma ligação. Bom, eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu falo mais um pouco, tem mais algumas questões que eu gostaria de falar. Só para encaminhar aqui, Peter, então, depois agora a Carol falar, já está com um material bom, e nós vamos então buscar uma forma, depois eu vou conversar com a Carol, da gente pelo menos entrar em contato com as prefeituras e legitimar a posição de vocês, para facilitar a dialogação. No mais, Carol, está com a palavra, por favor. Tá, olha só, vou só comentar de trás para frente, porque eu acho que isso é um pouco mais produtivo, assim, Peter, a gente tem um formulário em que a gente pergunta essas coisas para os municípios, né, que a gente rodou há poucas semanas atrás. A gente só não conseguiu ainda parar para trabalhar esses dados, assim, né, para fazer análise sobre eles, mas a gente já tem essas informações e a gente está pensando em meio que atualizar mesmo. Então, tem informações, por exemplo, que dizem se tem quantas pessoas tem trabalhando na pasta da cultura, né, se a pasta da cultura está associada com outras pastas, né, se tem, às vezes, se porventura não tem ninguém dedicado à pasta da cultura. A gente tem feito esse acompanhamento e a gente pode dar uma atualizada, sim. Agora, estou entendendo que você quer ter acesso a esses dados, né? A gente pode fornecer o que a gente tem, aí vocês analisam também se é o suficiente, pode ser desse modo. Eu tenho a impressão que às vezes a gente podia auxiliar a produzir esses dados, né? Que vocês certamente já entregaram isso para as prefeituras, o que significa que aguarda o posicionamento delas para o preenchimento. Eu digo no sentido mais proativo da própria comissão, de que a gente pudesse, de uma maneira voluntária, ir atrás um pouco dessas informações mais básicas, não tão desenvolvidas, mas para que a gente possa, até como elemento de pressão mesmo para os municípios. Desculpa aí interromper a fala. Não, mas, Peter, a gente tem respostas, eles têm respondido. O que a gente não conseguiu fazer é porque, assim, todo formulário ele vai gerar uma planilha, né? E aí essa planilhona com um monte de informação, a gente ainda não conseguiu parar, né, para poder analisar e produzir dado, para poder trazer essas informações com mais assertividade. Por exemplo, eu analisando assim, né, porque eu tenho acesso à planilha, aí eu vou puxando os dados que me interessam naquele momento, né, que é tipo, que tipo de editais aquele município pretende publicar, em que área, né, na área da música, na área de artes cênicas, porque a gente falou sobre isso, porque para o nosso planejamento aqui do inciso 3, a gente precisa levar isso em consideração. E tem umas outras informações, mas o que eu estou dizendo a gente tem vários dados já, os municípios já responderam. O
O que a gente não conseguiu ainda foi tratar para dar uma cara inteligível para a coisa, entendeu? Para que a gente possa publicar e as pessoas olhem lá no site e consigam entender facilmente. Para isso, a gente precisa produzir alguns textos, destacar algumas informações, fazer comparações. Agora, se vocês quiserem ter acesso a essas informações assim, ainda sem tratamento, a gente pode fornecer também. Mas... E, inclusive, falar, não é isso, a gente precisa de outras, tá? Mas a gente pode voltar nesse ponto também. Tá, respondendo a Lara, sobre os municípios que não aderiram ao mapa cultural, né? Que não vão usar a nossa plataforma de cadastro. O porquê que eles não quiseram aderir. Olha, as respostas variam muito, assim. Tem alguns que simplesmente ainda não deram conta da demanda, né? Não entregaram a documentação, porque a gente passou um formulário também e eles responderam. 64 municípios manifestaram que queriam usar o mapa, né? Há um mês atrás, mais ou menos, essa resposta. Mas aí, na hora de assinar o acordo, entregar a documentação, aí alguns vão se enrolando no meio do caminho, né? Porque faltou a documentação, porque eu não sei se é o prefeito que vai assinar ou se é o secretário que vai assinar, como é que eu faço? Não sei fazer, não sei mexer, enfim. E aí, aos poucos, a gente também vai tentando vencer esses números. E tem aqueles que disseram que não vou usar porque eu vou usar um sistema próprio. E a gente falou, ok, vocês têm direito de fazer isso, assim, né? Então, assim, os que já afirmaram, por exemplo, para a gente que não vão usar porque vão usar um sistema próprio. Cariacica, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha. Então, assim, esses afirmaram, olha, não vamos usar o mapa, porque vamos fazer do nosso jeito aqui. E, enfim, a gente também não pode obrigar, né? Os outros, a gente ainda está meio que tentando fazer essa busca ativa. Olha, vamos usar o mapa, é bom para a comunicação do usuário, é uma porta de entrada só, as informações ficam todas unificadas, integradas. Então, a gente ainda está um pouco nessa busca, sabe, Lara? Mas os motivos são um pouco diversos, assim. Aí, caberia também perguntar para cada um desses municípios, né, por que não estão usando, assim. Mas, assim, de pronto, os que justificaram foram esses. Sobre os pontos físicos, a gente já está com uma lista, aí eu não sei se já foi publicada ainda, com a relação das bibliotecas ao redor do estado, né, que já tem um endereço certinho, que já passaram pelo treinamento, já confirmaram. A gente vai publicar essa lista no site também, né? Deve publicar essa semana ainda. Se não foi porque, enfim, houve algum atraso. Além, né, de bibliotecas, tem outros municípios que ainda estão para confirmar para a gente esses locais. E também a rede de CRAs, que ficou de nos dar esse retorno. Mas é essa rede, né, de equipamentos que a gente está pensando. Sobre a unidade móvel, ainda faltava também alguns ajustes para ela poder rodar, entendeu? Como treinar mesmo as pessoas que vão estar dentro desse carro para poder instruir quem for procurar esse ponto, né? A gente também sabe que a partir do momento que a gente publicar vai esse lugar, a gente vai gerar uma demanda, né? E é bom que essas pessoas estejam já preparadas para receber esse atendimento. Bom, em relação à pergunta se a comissão pode participar na qualidade de ouvinte da reunião dos dirigentes municipais, aí o que eu tenho para dizer é o seguinte: as reuniões dos dirigentes municipais agora elas estão com um perfil muito técnico, né? Então a gente marca essa agenda para tentar resolver uma pendência técnica mesmo. Do tipo, a última foi o treinamento da plataforma, como acessar a plataforma, como ter acesso de administrador, como fazer a gestão dos dados, né? A próxima provavelmente ainda vai ser sobre plataforma, dúvidas, problemas que vai gerar. Então, assim, eu não sei de fato como que a comissão ela vai conseguir se beneficiar muito, né, dessa agenda. Tem um outro dado também que, assim, eu acho que é importante eu levar essa questão para os dirigentes para entender se eles
se eles topam, porque a agenda que nós temos com os dirigentes é uma agenda técnica, tá? É uma agenda técnica para poder trocar informações, propor qualificação, chamar para falar sobre algum ponto específico que o município tem dúvida. E aí talvez, né, a gente inserir a comissão junto dos dirigentes, isso pode criar um afastamento desses dirigentes, eles podem passar a não querer comparecer. Então, assim, eu tô sendo bem honesta com vocês, tá, gente? Que a proposta é a gente jogar limpo. Porque... Carol, mais importante que participar dos dirigentes, que estão na parte muito técnica mesmo, que eu tenho acompanhado, é participar dessas reuniões agora das regiões. Né, que a gente tem uma agenda muito grande para fazer e eles vão estar nessas reuniões agora. Não é isso? Eu ia falar isso, Carlos. Os gabinetes itinerantes já são esses encontros com os dirigentes e a sociedade da região. Então, assim, tu pode propor uma conversa regional e aí fazer, de fato, uma cobrança mesmo diretamente do seu gestor, ou entender melhor o que esse gestor está planejando, né, para a execução do orçamento dele. Eu acho que, para atender, me parece que para os anseios que a comissão traz, esse é o lugar desse tipo de questionamento, assim. A minha preocupação enquanto gestora aqui do Estado é fazer com que todos os dirigentes, né, dos mais qualificados aos menos qualificados, consigam executar os recursos. Então, assim, a gente está tentando criar laço e mostrar que é possível, né? É a isso que se deve, assim, né, essa agenda. Mas eu posso fazer esse questionamento lá junto dos gestores, para ver se eles topam, né? Mas já vou adiantando, eu acho que não vão topar não, sabe? A gente tem ainda muitos dirigentes que são muito fragilizados, gente, em determinadas regiões. E, tipo, fragilizados no sentido de não quero mais saber disso porque isso está me trazendo dor de cabeça, sabe? E isso não é saudável para o processo que a gente está criando, processo político de fomento e fortalecimento da gestão pública da cultura. Então, assim, tomar cuidado assim, com essa relação, né? Bom, respondi acho que as questões da Lara, a questão do Carlos, sobre o formulário de autodeclaração, se ele é obrigatório. É obrigatório, Carlos. O que esse formulário, né, esse anexo de autodeclaração, foi uma surpresa para a gente, apareceu no decreto de regulamentação federal, e a gente fez diversas discussões em relação a ele, se a gente conseguiria inseri-lo dentro da plataforma, mas ele tem uma dimensão que é muito importante, que é da pessoa assinar, ou seja, a pessoa se responsabiliza por aquilo, né? Do próprio punho dela. Então, não foi um robô que preencheu o sistema, não foi uma outra pessoa, sabe? Que pode até ter sido uma outra pessoa que pode ter falsificado, mas aí, enfim, é uma possibilidade um pouco mais remota, assim. E é algo que a Secretaria Especial de Cultura trouxe quando fez o decreto de regulamentação. Então, precisa ter essa autodeclaração, que a pessoa se responsabiliza pelas informações que ela está prestando. O que pode acontecer é, às vezes, a pessoa não conseguir imprimir e escanear e mandar de volta, ter alguma dificuldade. E aí, nesse caso, a pessoa ela pode escrever de próprio punho essas informações. Ela olha lá o modelo e fala: eu, Verônica, de tal, declaro, igual está escrito no formulário, que fiz isso e isso nesse período, PAN assina, fotografa e manda. Carol, só para contribuir, essa autodeclaração, ela surgiu devido às categorias como circo, como quilombolas, como indígenas. Eles não têm material de jornais, eles não têm... o que vai valer é a história deles. Então, essa autodeclaração foi uma reivindicação nacional, muito debatida, muito dialogada, e é importante essa definição ser bem definida mesmo, porque o sentido dela é esse.
entende? Por isso que é legal ter, o Ministério ter colocado. Isso, então, eu não estou criticando, eu queria ter, na verdade, arrumado um jeito de automatizar isso para, né, enfim, não gerar essa questão de papel e tudo mais. Mas, de fato, né, não teve jeito, assim, e ela é, de fato, importante para quem não tem, por exemplo, quem é de comunidade tradicional, né, os povos originários, assim, quem é de comunidade circense, que não, enfim, não tem clipping, não tem registro das coisas que faz. É autodeclaratório mesmo. E aí a pessoa precisa escrever para poder, né, se responsabilizar por essa informação. Então é obrigatório, sim. Eu respondi todas, ficou de fazer. Acho que é isso, gente. O Eric fez uma série de questionamentos aí no chat, Carol, e se você conseguir ler, talvez fique mais fácil de você entender, né? Você mesmo lendo. Depois o Peter e a Verônica também falaram de retomar algum ponto aí que eles queriam, acho que deixar melhor explicado. E a Lara se inscreveu agora, assim. Aí, sei, tem até uma sugestão de repente, né, primeiro responder o Eric, que não teve o espaço ainda, e em seguida a Lara, que também não fez nenhum questionamento. Depois retomar para as pessoas que querem deixar melhor explicado o ponto delas, tudo bem? Beleza. Carol, você mesmo leu o chat ou quer que eu leia aqui para compartilhar com todo mundo? Acho que seria legal se o Eric falasse. O Eric não consegue falar, Eric? Então vai lá, Eric. Fala aí pra gente. Vai lá. Leia a mensagem, Eric. Bem, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Desculpa a voz aqui, que eu estou com meio rouco. São algumas ponderações que eu levantei aqui durante a minha pesquisa, né, aqui na minha região, mas nos municípios vizinhos. São elas: quais os contatos das secretarias da minha região, porque eu não estou conseguindo articular e conseguir esses contatos por conta do pleito eleitoral da maioria dos municípios. A Secult vai cobrar a organização dos conselhos municipais de cultura? Se não fizerem, quais as medidas que serão cabíveis aí e aplicáveis a esses casos? Quando o artista é menor de idade, faltou ali, em nome de quem deve ser feito o cadastro? Como, onde e quando faremos e de que forma oficial, formal, podemos acessar e notificar os municípios que não estão tomando providência? Quando os secretários de cultura dizem que em seu município não tem artistas, sabemos que tem, porém o agente público não tem conhecimento da cultura do seu município, a pessoa que está no governo, né? A pessoa que não conseguir em seu município deve fazer inscrição em outro município ou deve procurar o Estado? Qual o canal que utilizaremos para tomar ciência de todas as ações estaduais e municipais da aplicação da lei? Agora, como vamos proceder com a divulgação dessas questões no momento político, sendo que a legislação eleitoral está proibindo e coibindo a divulgação em qualquer canais e rede, qualquer tipo de edital, de notificação, porque isso pode ser interpretado como está dando verba, porque é em um momento político. Isso é fato, está acontecendo aqui na região. Tá certo? Eu sou membro do Conselho de Sentença do meu município, também sou voluntário durante as eleições, sou preposto, e estou acompanhando isso aqui na legislação eleitoral. Vou justificar e vou dar o exemplo. Cidade e município Irupi. Eu entrei em contato com a secretária, ela me falou que estava tudo certo, que ia fazer, porém no município dela não tinha artista, não tinha. Eu sei que tem, porque eu tenho vários amigos que são músicos e são artistas de lá. No meio disso, através da rede de cultura estadual da Recuca, entrou em contato comigo a mãe da Alice, que já fez filme, já participou de programas como Raul Gil, fez o filme Helena, já participou na Rede Globo, que é uma menina, faz comercial. Ela entrou em contato, pois não está tendo resposta da secretária lá, ela me mandou os prints, a gente está tentando conversar lá, mas eles não respondem a gente
a gente fica realmente de mãos atadas, e a menina não está conseguindo fazer e dedicar sua carreira. Até vou abrir aspas aqui, tá, Verônica? Eu já citei seu nome, para a gente conseguir conversar com você, que você tem mais aí contatos que possa ajudar essa menina. Menina muito talentosa. E eu acho que nós devemos buscar isso aí, talvez, através mesmo do governador cobrar, porque cultura, cara, um município hoje que não tem uma secretaria de cultura específica, isso para mim é uma vergonha, porque é a mesma coisa de você pegar, nascer e falar que você não tem pai, mãe, nem avós, não tem uma história de família. Então, isso eu encaro como uma falta de respeito do município, correto? E eu acho que o Estado tinha que ser mais ativo nisso, minha opinião pessoal. Acho que está parado, né? Não estou criticando o trabalho, tá, Carol? Pelo amor de Deus, me perdoe. Estou falando do que está acontecendo aqui mesmo. Por exemplo, a região do Caparaó, quando foi se feito uma eleição para conselheiro, só tinha Alegre e Iguaçuí com conselho municipal montado, né? Nem no site da Secult, nem no site da Setur, eu consegui achar quais são os municípios da região do Caparaó, porque só citam 10 municípios lá, correto? E nem contato disso, está desatualizado. Então, está faltando um pouco dessa organização aí para a gente poder trabalhar. Outro ponto, a gente não conseguiu votar e participar porque só tinha 2 conselhos municipais de cultura. Isso está sendo feito agora, nesse momento, às pressas. Eu participei da organização tanto do Conselho Municipal de Turismo aqui de Batiba, porque a gente ia perder o circuito cultural do Tropeiro, e Batiba é capixaba estadual do Tropeiro, né? E participei também na elaboração do Conselho Municipal de Cultura. Informalmente, fiz o edital, estatuto, tudo para os meninos participarem, e fiz as indicações às possíveis pessoas. Esses problemas nós estamos tendo. E como que nós vamos oficializar isso? Porque, senão, como organização da sociedade civil, nós vamos ficar só na palavra, só no papo, e não vamos ter como agir formalmente e ativamente nisso aí. Muito obrigado aí, passo a palavra para vocês. Quem que agora está na fila aí agora? Deixa eu, Gustavo, Carol, deixa eu responder o Eric. Ai, por favor, pode responder. Porque eu acho que ele traz muitas questões de uma vez, assim, então, só para não embolar um pouco, mas eu vou ser rápida também. O Eric, a gente pode te fornecer a lista de contatos dos dirigentes municipais que a gente usa, né? Aí por região, ou enfim, do estado inteiro, inclusive, né, Vinícius? A gente já tem essa base, essa planilha, mas a gente também foi buscando nos sítios oficiais dos municípios. A gente não tem outra interlocução, é a mesma que você, assim, né? É claro que, passando o tempo, como a gente já está nessa conversa com os municípios desde junho, maio, então, talvez já esteja mais refinado, assim, né? No sentido de, é essa pessoa aqui que resolve, né? E, enfim, mas a gente pode te fornecer. Fica aí como uma demanda de enviar por e-mail essa lista. Só um minuto, Carol. Oi. Acabei esquecendo de falar. Aqui em Batiba já está bem adiantado, que a gente fica muito antenado nisso. O decreto já foi revisado pelo jurídico e já está para ser divulgado junto com o edital. E nós já tínhamos feito aqui em Batiba um edital chamando os artistas para participar nos eventos do município, correto? Mas eu acessei Iuna e os municípios que eu consegui ter contato, e nesses municípios aconteceu o que o Peter falou ali, questão daquele deixa fora, tirando, correndo, porque dá trabalho, né? Então, eles estão sem organização para fazer, e as pessoas que estão na secretaria não são agentes culturais, não são pessoas do meio cultural, não entendem nada de cultura, são pessoas que estão lá e estão achando que estão fazendo favor para o povo. Eu estou tendo uma briga muito árdua aqui no meu município, e como eu faço parte do atual governo, que está para a reeleição, nós estamos num momento delicado, porque assim, ele fala, estou no meio de uma política. Aí o cara que está lá é influencer digital. Eu não posso mandar o cara embora, porque senão ele vai me detonar na rede social. Mas ele não está fazendo. A outra menina que está fazendo campanha para outro cara,
aí não pode fazer, porque senão parece que é o vereador que está fazendo. Eu falei assim, poxa, eu falei que eu ia tomar conta disso, eu já estava participando, porque ele não deixou essa porcaria na minha mão. Agora você está com um pepino, eu estou representando a comissão e o nosso município fazendo vergonha. Mas a ferro e fogo está andando. Mas está me preocupando, porque Irupi, a secretária, cara, não sabe quem é o artista. Então, Eric, veja só, para a gente poder dar o adiantado, pessoal, só dar o retorno, que nós já estamos, então, em 1 hora de reunião. A partir de agora, é a gente começar a frear. Nós não entramos nas dimensões do inciso 3, mas, no entanto, a gente deu uma avançada, turno breve aqui da comissão, me corrija se eu estiver errado, as pessoas da sociedade civil estão querendo ter uma forma, precisam de um apoio, legitimar mais a dialogação com os municípios, para poder exercer a pressão, né, e assim poder fazer o monitoramento mais adequado. Isso eu julgo bom para a secretaria, julgo bom para o conselho, porque vem ter outros atores e atrizes aí dentro do processo, né, e sinaliza para uma pressão da sociedade civil e traz a pauta da cultura lá para o âmbito municipal. Então, nós vamos trabalhar para isso, então, mandar os e-mails, criar alguns mecanismos de conversa isso internamente na secretaria e vamos fazer o melhor, e contando com vocês, é claro. A gente não entrou ainda nos detalhes do inciso 3, de repente tem alguém ainda que quer sanar as perguntas, a gente já estabelece, então, uma reunião para a semana que vem, aí tem que já pedir para a Carol ir olhando aí o dia da semana que é melhor, e a gente dá retornos em relação, a própria Carol pode falar também sobre o inciso 3, como é que está o andamento aí do edital, até para a gente ter um prazo para saber até que ponto a gente pode intervir para dar foco nisso ou não, e poder encaminhar a contento. Então, pelo visto, agora a gente quer também estimular a metodologia nossa de monitoramento, né, da Lei Aldir Blanc. Hoje a gente estourou alguns momentos do tempo de fala, mas já está bem mais em ordem que na outra. E a gente respeitar o teto é bom para nós mesmos termos segurança, de que quando entramos para essa reunião, ela tem um teto de até 1h20, 1h30 no máximo. Tá? Então, com a palavra aí, se alguém quiser fazer uma pergunta aí, alguma coisa, mas, Carol, você pode entrar com isso aí. Carol, vai te responder aí, Eric, tá? Eu vou responder, mas vai ser bem pontual, assim, seguindo a lista do Eric. Eric, eu entendo todas as dificuldades, os municípios têm dificuldades mesmo no interior, assim, e aí, enfim, a gente precisa, na verdade, amadurecer como que a comissão pode, né, se manifestar em relação a isso, né? Em que tom, qual é a abordagem, acho que é uma coisa para se amadurecer. Nós, o Estado, exercemos um papel de orientação técnica e engajamento desses gestores, então a gente está tentando, né? Estamos compromissados com esse papel, tá? Mas, tentando responder as suas perguntas, assim, se a Secult cobra a organização dos conselhos municipais de cultura, nós fizemos essa foi a primeira iniciativa que a gente fez, criação de conselhos, criação de fundos nos municípios, mas isso assim, a gente fez essa investida, a gente ofereceu assessoramento para criar por lei esses instrumentos e organizar, a gente ficou aí uns 2-3 meses com uma equipe técnica trocando documentos com esses gestores que demonstraram interesse, a gente teve um crescimento legal de municípios que aderiram, mas assim, isso não é uma exigência, a gente não cobra isso dos municípios, até porque o nosso papel não é esse, nosso papel é auxiliá-los, né? E enfim, para executar a Lei Aldir Blanc não é uma obrigatoriedade, tá? Que se tenha conselho. É legal, nós recomendamos, nós orientamos em todos os materiais que a gente difundiu junto dos dirigentes. A gente acha que é um instrumento importante de participação social consultativo quando você precisa fazer gestão de recursos no campo da cultura, né? Mas não é uma exigência, tá? Precisa ficar claro. Quais as medidas cabíveis? Eu acho que a própria sociedade civil pode demonstrar, criar um documento para apresentar para aquele município dizendo que institua um conselho, né, que faça esse instrumento, fazer essa investida política junto do prefeito, junto da Câmara de Vereadores, junto das associações que tiverem, né, os atores ali daquele município. E nós, Estado, a gente vai dar todo o suporte para que
esse município consiga executar. A gente espelha a nossa lei, oferece exemplos, dá tipo a consultoria que for necessária. Quando o artista for menor de idade, em nome de quem deve ser feito o cadastro? De ninguém. Você não pode acessar o recurso se você não tiver 18 anos, tá? Porque você precisa se responsabilizar civilmente por todas as informações que forem prestadas, e menores não são responsáveis por si mesmos. Então, eu não posso imputar um menor que assine um documento, sabe? Ele não tem essa prerrogativa. Você precisa ter no mínimo 18 anos para acessar o recurso do auxílio emergencial. Sua atuação, ela pode ter acontecido desde a infância, entendeu? Mas você precisa ter 18 anos para acessar. Como faremos de forma oficial e formal para acessar e notificar os municípios? Pode ser construído um texto aqui junto da comissão, uma carta de intenções, um documento que possa ser encaminhado para eles, né? Aí a equipe técnica, ela está aqui dentro da comissão justamente para poder contribuir aí nesse formato, né? Nessa elaboração, assim, mas é um documento da comissão, não é um documento da Secult. Isso precisa ficar bem claro, assim, que é um papel que não é da Secult, é da comissão, né? A gente dá o suporte técnico. Aí você fala sobre os secretários de cultura que não têm conhecimento da cena, né? Eu acho que o que eu faria é juntar essa galera que está no município para poder dizer, ó, nós existimos, nós estamos lá, nós estamos aí, né? E tem recurso. E, de preferência, se o secretário estiver fazendo cara de paisagem, falar diretamente com o prefeito, porque essa é a saída. Agora, a outra pergunta qual é o canal que vamos usar para tomar ciência de todas as ações estaduais e municipais? A Secult, ela tem uma página só dedicada à Lei Aldir Blanc. Todas as informações, decretos, documentos, estão todas lá. Né? Eu até mostrei para vocês na última reunião, mas eu colo aqui também com o URL e tal, bonitinho, para vocês já saberem. Isso diz respeito às ações do Estado. Agora, as ações do município, nos portais do município. A gente, a partir das reuniões com os dirigentes e das pesquisas que a gente vai fazendo, a gente vai trazendo algumas informações para vocês se munirem de informação, caso essa informação esteja difícil lá nos canais oficiais do município. Mas aí acho que a gente estabelecer mesmo que tipo de informação, o que vocês precisam saber, para que a gente também consiga produzir, né, essas informações e ser meio que um canal, facilitar essa ponte aí de diálogo. Por fim, como fazer nesse momento da legislação eleitoral? Eu também já tenho falado nisso em outros espaços, mas eu vou repetir que isso é importante, a lei eleitoral, ela proíbe que se faça divulgação na maioria dos casos, mas ela tem muito claro que, no caso de situações de calamidade pública, o município pode sim fazer, pode e deve, tanto receber recursos, quanto prover transferências, quanto fazer divulgação daquilo que for de interesse público, que for política pública. Não há conflito em relação a isso. Tá? Então, se o município falar que não pode divulgar informações por causa da legislação eleitoral, vocês podem pegar essa legislação eleitoral, eu também vou colar aqui para vocês terem de informação, e mostrar esse artigo que está mas bastante claro. Então, assim, não tem dificuldade, sabe? A gente está falando de uma lei emergencial, foi criada num contexto de calamidade pública, então tem todas as justificativas possíveis para o gestor e o amparo que o gestor precisa para poder atuar nessa situação, tá bem? Então, acho que são essas as questões do Eric. Pessoal, olha só, então agora para a gente organizar a reunião, são 15h13, vamos estender até no máximo 15h30, tá? Então o ponto 3 acabou não sendo abordado, né? Quem quiser tangenciar, então eu vi aqui que a Lara pediu para falar, né, a Verônica, e é isso que nós temos aqui, não, o Peter também, sinalizou lá, né, o Peter sinalizou.
Então, a gente agora quero, Carol, que você então indique aí um dia, um horário aí para reunião, para a gente poder fazer, tá? E a gente encerra e na outra a gente dá encaminhamento. Tudo que foi dito aqui, eu venho encaminhar. Então, tem algumas sugestões, como o Eric sugeriu, fazer um documento da comissão. Na verdade, eu vi que isso é importante. Também pedir para o conselho encaminhar para cada secretaria de cultura que existe uma comissão e que naquela região é fulana ou fulano que está encarregado disso, para acolher com carinho, e todos esses detalhes aí. E a gente constrói isso coletivamente. Eu mando antes no grupo, tá? E para quem quiser colaborar, de repente achar que não está bom, e a gente vai caminhando com isso, além dos outros pontos que são colocados e enviar como síntese. Então, agora, Lara, pode falar aí. Eu vou pedir, então, para cada uma dessas pessoas respeitar o prazo de 5 minutos, nesse tempo, quando Carol vê a data, ela coloca e a gente já encaminha, porque aí a gente consegue fazer dentro do prazo. Não é 2 minutos, Badaró? São 2 minutos, isso mesmo. Vamos buscar respeitar os 2 minutos. Desculpa, Fábio. Obrigado. Só para recuperar, assim, na reunião passada, eu apresentei um desenho com as diretrizes, né, em relação à execução do inciso 3º aqui pelo Estado. E aí, como não houve tempo de fazer uma discussão, esse momento de hoje seria também para a gente ouvir, né, as sugestões, as questões relacionadas ao inciso 3º, que vocês viriam trazer para a gente. A Lara tinha se manifestado dizendo que tinha uma proposta, a Verônica também tinha colocado algumas questões que eram importantes observar. Então, na verdade, assim, me falem se vocês precisarem de alguma informação que eu falo, mas eu, na verdade, gostaria de ouvi-los mais, assim, nesse momento, né? Acho que é esse o momento. Ô, Carol, tudo bem, pode ser, mas aí, assim, aí como no início a gente tinha colocado algumas regras, então, se for o caso, a gente pode marcar até uma outra, né? Pode ser até essa semana mesmo. Não tenho nenhuma objeção quanto a isso, não. Porque hoje praticamente estourou o prazo. A discussão a gente vai poder ouvir pouco. Se as pessoas forem falar do inciso 3, a gente já vem para a reunião só para discutir esse ponto. Minha sugestão é essa. Tem uma pergunta. Caso a gente queira continuar um pouquinho mais aí, mais meia hora, para a gente poder ouvir a Carol e falar também, estou até com o documento próprio, caso o plenário aceite, acho que é uma boa, porque a gente já adianta o assunto também. Eu imagino que a agenda da Carol está bem cheia aí na correria, e a nossa também, para marcar mais uma reunião essa semana vai ficar um pouco complicado. Mas então, só perguntar, Lara, permite cortar um pouquinho. Só perguntar, alguém tem alguma coisa contra a sugestão da Lara? Se ninguém tem nada contra, então vamos então. A gente coloca aí até às 16 horas. A gente está caminhando bem. Tá bom? Não tenho nenhum problema com isso, não. Perfeito, Badaró. Obrigada aí pelo encaminhamento e a condução da reunião. Eu me inscrevi mais para fazer 2 perguntas, né? Uma, a Carol respondeu muito bem o que eu tinha perguntado. Queria saber, Carol, se você consegue disponibilizar para a gente uma lista dos municípios, não precisa ser agora, né? Essa lista você pode, quando você tiver um tempinho aí, pegar e passar pelo Badaró, ele manda no nosso grupo da comissão, uma lista dos municípios que estão dentro e que estão fora do cadastramento municipal, porque aí facilita para que a gente consiga monitorar diretamente com os municípios. E aí, já trazendo mais para a minha região, que é a região metropolitana, não sei se você vai ter esse dado, mas talvez com essa lista eu consiga, né, ver, que tipo, na reunião semana passada, você passou quem já tinha recebido recurso. Serra está duplicado, ele está tanto que estava para assinar o termo de cooperação, quanto já tinha recebido. Aí eu fiquei em dúvida se eles receberam ou não. Aí eu queria saber se dentro dos que já receberam, que no caso é Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, se só Vila Velha e Cariacica, que também recebeu, que eu não falei, está fora do cadastramento estadual, e Viana e Fundão, eles entraram ou não entraram? Porque eu não consegui dar uma checada também no DataPrev deles, eu não achei nada. Não sei se eu estava procurando errado também, mas aí, se você puder falar para a gente rapidamente ou disponibilizar essa lista de quem está dentro, quem não está no mapa, que aí facilita para a gente monitorar e trazer resposta aí para a sociedade civil que tem procurado também. Era só isso. E aí, quando for para abrir o ponto 3, eu trago as demandas da galera da música que está comigo já, que era para essa discussão aí do inciso 3, dentro das diretrizes que foram apresentadas na reunião semana passada. Você falou que está duplicado, Lara. Eu estou abrindo aqui o documento, assim, Serra, por exemplo, ele já recebeu o recurso,
e ele está em trâmite para assinar o acordo do cadastro. Então, Serra está dentro das duas coisas, assim, só para tirar essa dúvida. Agora, municípios que não receberam, quer dizer, que não se cadastraram para receber o recurso, a gente tem hoje notícia de 31. E esses, na verdade, são os que a gente mais preocupa nesse momento por causa do prazo, que é 16 de outubro, né? E Viana é um desses municípios que não cadastraram plano de ação para receber recursos. Fundão também, né? Fundão não, Fundão se inscreveu. Deixa eu ver se está aqui na lista final. Eu tenho a lista final de ontem, assim. Não tinha recebido ainda, porque faltava assinar, mas já tinha cadastrado o plano de ação. Então, se não recebeu ainda, deve receber nos próximos dias. Agora, Viana, ele nem se inscreveu, entendeu? Para receber o recurso. Tipo, não fez o básico, digamos assim, do dever de casa, que é montar o plano de ação e falar, eu quero receber esses recursos lá na plataforma do governo federal. Fundão fez. Aí estava meio que para assinar. Mas, assim, a gente pode atualizar essa lista também e mandar para vocês. Só que a nossa lista sempre tem um pequeno delay, assim, de quem recebeu, né? O mais verossímil de quem recebeu é a plataforma lá que está no portal da CNC, está no nosso site também, que aí você vê meio que em tempo real, né? Você clica no mapinha, ele abre todos os municípios que já cadastraram, quais que estão ainda em complementação, quais que já estão com o plano aprovado, que quem já está aprovado recebe aí em 2, 3 dias o recurso, né? Então, isso dá para ver lá. Agora, o acordo de cooperação para o uso da plataforma, do mapa, aí, enfim, aí eu demoro mais um pouquinho, porque eles estão nesse momento do tipo ligando, esqueci um documento, preciso mandar, não mandei ainda, esqueci, porque o secretário viajou e não conseguiu assinar, enfim, tem essas coisas. Mas acho que até o final da semana a gente tem um retrato mais fidedigno, assim, porque essa semana é de mobilização intensa mesmo. Massa, Carol, muito obrigada. E quando vocês conseguirem, né, dentro dessas possibilidades que você já colocou, disponibilizar para a gente por meio do Badaró, vai salvar. Obrigadão. Só para complementar a resposta, Carol, se eu puder ajudar, né? Tem esse link aí que dá para fazer esse acompanhamento da plataforma Mais Brasil, né? Porque às vezes são tantas etapas que eu acho que pode acabar ficando um pouco confuso, assim. Então, tem o plano de ação e o cadastro na plataforma Mais Brasil, que dá para você acompanhar em tempo real pelo linkzinho que a gente pode jogar no chat ou lá no WhatsApp. E tem um acordo de cooperação com a Secult para a utilização da plataforma Mapa Cultural, né? Então, por isso que às vezes você vai ter uma informação que é duplicada, entre aspas, assim, né? Ele recebeu o recurso de fato, mas ele ainda não assinou o acordo de cooperação com a Secult. Entendeu? Uma coisa não está ligada com a outra, assim. Ele pode ter recebido e não assinou ainda, assim, para a utilização do mapa. Só para tentar desenhar assim para ficar mais claro, beleza? Mais escuro. Valeu, obrigado. Agora, então, a Verônica quer fazer uso da palavra, depois do Peter, e a gente também, quem quiser já ir abordando dimensões do inciso 3, a gente já vai abrindo essa discussão. Ok. Muitos questionamentos, nem muitas dúvidas. Eu trabalho como se fosse uma espécie de dever de casa, né, da reunião passada para cá. Uma dúvida também que surgiu muito é com relação àquela pessoa que recebeu os R$600 federal, ele vai poder participar com o CPF do inciso 2 e do inciso 3 da Lei Aldir Blanc? Tá? Essa é uma pergunta. Sim. Outra coisa, depois fala assim, tá? Só para eu não me perder aqui. O Espírito Santo vai acatar aquele CPF solidário que foi discutido muito em nível nacional? Tá. Por exemplo, a pessoa o grupo
o responsável do grupo recebeu R$600, alguém do grupo pode emprestar o CPF dele para entrar em espaço? Mais ou menos essa pergunta. Porque essas perguntas surgirão, estão surgindo, né? Então, é legal a gente ir aqui ao espaço, né? Até ter outra reunião vai demorar. Outra coisa, eu gostaria que fosse publicitado, principalmente que nessa reunião, que eu não consegui ver muito, o que foi realmente aprovado na Assembleia Estadual semana passada, tá? Que falasse um pouco sobre isso. Eu tenho dúvidas sobre né, o que realmente foi encaminhado. Porque o que acontece? Acontece que, devido à Lei 866, as prefeituras estão fazendo os seus decretos através disso e está impossibilitando o que foi aprovado na lei federal mesmo, na Lei Aldir Blanc, né? E outra coisa aqui, é mais ou menos isso, que é muito, né? Que eu acho que é uma discussão grande. Eu deveria ter falado isso no início, mas como era 2 minutos só, eu não consegui falar. Então, por isso que eu estou retornando à minha fala, nesses 3 pontos, ok? E com relação à atividade artística profissional que eu coloquei da vez passada, não sei se vai dar tempo a gente conversar sobre isso, mas se der, a gente conversa, tá bom? Beleza. Peter, você quer se manifestar aí? Fica à vontade. Pois não, muito obrigado. Não, em primeiro lugar, só fazer uma sugestão de que o tempo de fala possa ser de 4 minutos para facilitar as outras reuniões, senão 2 minutos talvez fique muito, muito enforcado e aí as pessoas não conseguem tranquilidade para falar. Obrigado. Não, pontuar aqui mais umas coisas que eu tinha anotado e que algumas delas foram comentadas aí. De que, só reiterar de que a reunião dessa comissão possa ser transmitida no YouTube ou a gravação dela postada, para poder realmente gerar um debate na comunidade, né, auxiliar na divulgação desse debate. Uma outra coisa que eu senti falta, diante de todo esse material informativo que tem a respeito das esferas da lei, que é a questão do calendário, né? Então, seria muito interessante se a Secretaria de Cultura do Estado, junto com as secretarias locais, pudesse tentar desenvolver um tipo de calendário unificado, porque, às vezes, a gente é tanta data solta que a gente fica muito difícil compreender a linha do tempo dessa questão da lei, né? Uma outra questão que acho importante, assim, por mais que o próprio material da Secretaria de Cultura fale sobre a desburocratização do processo da distribuição desses recursos, seria muito interessante assim ampliar esse debate, principalmente no quesito do que tem se cobrado para comprovação das atividades, né? Porque a gente vê assim que existe uma tendência, digo aqui pelo meu município mesmo, do Conselho Municipal de Cultura, querer estabelecer um critério eliminatório de que a pessoa estivesse trabalhando antes da pandemia. E aí, nesse sentido, é interessante pensar na desburocratização, porque se a entidade tem um CNPJ com atividade de fim cultural, ou se a pessoa tem um registro de trabalho com alguma atividade que seja cultural, então isso já é o maior comprovante de que a pessoa ela precisa desse auxílio, ela é uma trabalhadora da arte, mesmo que ela não tivesse empregada naquele momento, ou participando de algum projeto ativo. Aí, a minha última questão, que é mais uma pergunta, que é uma coisa bem objetiva e que tangencia essa questão técnica e política que essa comissão deve ter, e qual é o procedimento, de fato, dessa comissão, fora o debate que a gente está tendo, e se a gente precisa apresentar algum documento para o Conselho Estadual de Cultura, e voltando no que já foi debatido, inclusive sobre o levantamento dos dados, se essa comissão realmente, como foi sugerido há pouco aí, se a gente não pode desenvolver algum tipo de documento que possa ser apresentado pela comissão para as prefeituras como iniciativa de cobrança mesmo, né? Deixa eu ver só mais uma coisa. E aí, se a gente não pode, talvez, ter alguma ajuda de custo, ou pelo menos algum carro do governo do Estado que possa facilitar alguns representantes da comissão
de entregarem essas cartas em mãos, né, nas secretarias dos municípios. É isso, obrigado. Eu posso responder? Tem mais alguém? Tá, deixa eu falar então, Verônica, em relação a se a pessoa recebeu o auxílio do inciso 1, se isso veda ela de participar dos incisos 2 e 3. Não, são naturezas distintas. Você só não pode acumular benefício, né? Mas você pode ser... Porque o inciso 1 é uma renda emergencial para o trabalhador, de uso pessoal para sua subsistência. Então, você pode, para você, né? Você entrou com essa solicitação, é para você, para suas contas. Se você tem um espaço cultural, o recurso que você vai pleitear não é para você, é para o seu espaço. Você só é um gestor responsável por aquele espaço, né? A gente tem orientado, assim, para não gerar confusão, que num determinado espaço que é representado por um CPF, que seja representado por CPF de alguém que não tenha recebido auxílio. Só para não minimizar, para minimizar a confusão, porque como esses critérios eles são critérios dos municípios, para executar o inciso 2º, né, pode haver aí uma disparidade de interpretação, mas pelo texto da lei, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o inciso 3º menos ainda. O inciso 3º são editais, são chamadas públicas que vão ser baseados em seleção de projetos, né? Então, assim, você vai participar de um pleito público. Então, não é a mesma coisa, né? Apesar do recurso ter vindo da mesma fonte, são 3 modalidades bem distintas e que não se misturam. Acho que foi essa a sua pergunta, né? Eu esqueci alguma coisa? Eu, quando eu faço a pergunta, eu me coloco na situação da pessoa, né? Então, é porque eu não gosto de dar a palavra final, assim, eu venho à comissão. Mas respondeu sim. Só que tem alguns artistas que entraram com MEI, né? Como eu havia dito, né? Na lei no auxílio emergencial. No auxílio emergencial. Então, assim, estão meio preocupados, porque eles entraram através do MEI. Nem sei por que eles fizeram isso, né? Uma loucura na época. E aí aconteceu isso. Então, a preocupação, que deu problema, o telefone está com problema, então, a pessoa vai poder, através do CPF solidário, entrar para o espaço cultural, sim, né? Ok. Porque vai valer muito essa questão do CPF solidário, tá, gente? É muito importante que a Secult para espaços que não têm formalização jurídica, o que vai contar é que os demais membros desse espaço reconheçam esse CPF como gestor responsável, né, por aquele espaço. Então, os membros que vão validar essa representação, né? Isso. Através até de algum documento, né, de uma ata, tal, mas é isso. Isso. Com relação a isso. Em relação à pergunta do Peter, Peter, você fez várias questões, assim, mas eu acho que são mais de ordem... São questões de ordem, né? Não são dúvidas exatamente, assim, do processo, né? É tipo, como que a comissão vai se comportar em determinados casos. Do ponto de vista da estrutura, a gente pode, sim, se a comissão decidir que quer circular o Estado, entregando, né, um ofício em mãos, a Secult pode disponibilizar, sem problema. É só agendar isso, né? E obviamente, não vai poder ir a comissão toda, porque são muitas pessoas, não vão caber dentro do carro, né? Mas a gente pode agendar sem problema nenhum. E ter essa carta em mãos, né, elaborada. Eu acho que isso é um trabalho, assim, que a comissão pode desenvolver.
Não, porque na verdade só fiquei com essa dúvida assim do caráter burocrático mesmo da comissão, né, do que ela deve gerar para auxiliar o conselho e principalmente assim para que a gente possa aproveitar a oportunidade que essa comissão existe e pressionar mesmo o poder público municipal, né, porque pelo que a gente está vendo, existem algumas prefeituras que, por mais que elas estejam inseridas em todo esse debate, mas em algumas esferas talvez seja mais fácil simplesmente devolver o recurso para o Estado, ignorar o trabalho imenso que é fazer esse mapeamento, que é dar essa resposta à sociedade civil de agentes culturais, do que, às vezes, é mais fácil, então, simplesmente desconsiderar. E a gente não quer isso, porque é uma grande oportunidade realmente de fazer valer num momento de crise, com um tempo curto, né, com prazo e tudo, mas fazer valer até uma prova dos 9, né, para o setor cultural, assim, de que tipo de mobilização e organização ele é capaz de ter para poder pressionar o poder público. É só isso mesmo. Obrigado. Qual o título de contribuição do que ele fala, por favor? Eu estaria na minha fala, mas não tinha anotado. Uma coisa que eu tenho feito muito é falando com as pessoas, com os artistas e com os produtores, de que os municípios que não estão aderindo à lei, esse artista protocole, escreva até em mãos mesmo. Eu quero me cadastrar na Lei Aldir Blanc e tal, como me proceder, e protocolar isso direcionado à Secretaria de Cultura. Quem já vai formando documentos de que esse artista está procurando se cadastrar e está procurando receber, de fato, o benefício da lei. A partir desse documento protocolado, esse artista tem que guardar esses protocolos todos, porque aí, gente, tem Ministério Público, tem Ministério Público Estadual, Municipal, Federal, que aí a gente vai conseguir entrar. É nesse sentido que eu falo do dever de casa nosso. Nós temos que começar a falar isso com o artista. Você tem que fazer esse protocolo, porque eu estou muito numa ação muito imediata, né? Se o município não aderiu, então fale para mim oficialmente que você não vai aderir. Eu, artista, quero saber disso oficialmente. Porque aí a gente começa a ter esses documentos, sabe, formais e oficiais. Ok? Tem alguém inscrito? Acho que é você mesmo. Lara. É você. Maravilha. Concordo com a Verônica, mas eu pedi inscrição, até comecei a mandar aí no grupo. Eu tô até abrir outro Zoom aqui, porque eu tô pelo celular falando e pelo computador. Eu queria apresentar a proposta do setor da música, né, para o inciso 3. E aí, assim, a gente tirou algumas diretrizes que eu até comecei a mandar no chat, mas aí eu acho que é melhor eu falando, porque tem algumas coisas que já estão até sendo cumpridas, né, como a desburocratização do processo. Aí eu vou compartilhar aqui. Alguém poderia só me ajudar a me falar como que compartilha no Zoom a tela? Tem aí, Lara, o share screen. Você mexe aí, vai aparecer share screen embaixo. Um negocinho verde. Ai, cacete. Achei aqui, valeu. Perfeito. Share. Meu Deus, foi no da minha... Ai, meu Deus. Foi outra tela aqui, gente. Como que eu volto? Deschera. Foi, acabou indo. Como deschera aqui? Ai, meu Deus, ok. Clica de novo. Ai, meu Deus, que vergonha. É assim mesmo, falhas técnicas. A pandemia ensinando a gente. Saiu a minha tela aí, que tá aí no meu salinho. Pandemia e sua inclusão digital. Ai, meu Deus. Caralho, peraí, gente. Desculpa, eu acho que você tem que tocar a musiquinha aí no fundo, hein? Toca a musiquinha. Gustavo, você que é host, você pode derrubar a tela dela aí para não ficar... Derruba aí para mim, pelo amor de Deus. Tô abrindo todas as minhas telas. Não, tá dizendo que eu não manjo disso, não. Aí eu também preciso ser incluído digitalmente. Eu tô suando frio aqui, gente. Região metropolitana. Aí, ó, descheirou.
Esperou? Ai, meu Deus, só um segundo aí, gente. Desculpa. Agora apareceu o aí. Wikipedia aí. A tela que você estiver exibindo no seu computador é que vai aparecer. Ai, meu Deus. Pior que eu tô no aplicativo, não sei mexer. Eu vou botar a musiquinha para tá? tocar. Vou tocar a musiquinha para tocar aqui, aí você faz com calma. Ai, meu Deus. É nessa aba aqui, só que não tá aparecendo. Eu tirei você, Lara. Agora Ai, obrigada, você voltou. Vinícius. Agora você Ô, Lara, grava com o celular a tela. Ai, meu Deus. Ah, eu tô vendo agora aqui no meu negócio. É porque tá a barrinha aqui. Eu tô, tipo assim, abrindo meu e-mail para vocês, né? Tipo assim. Como desconecta aí de share? Ah, eu não posso desharar aqui. Share. Foi? Desconectou minha tela? Você está sob comando agora. Gente, eu tô suando frio aqui. Não, eu tô suando de verdade mesmo. Tá quente que sou. Ai, saiu, não saiu? Saiu lá. Uhum. Ai, que ótimo. Peraí que eu vou abrir já na tela certa. Desculpa aí, gente, abri aqui já. Diálogos de falha técnica. Gente, pelo amor de Deus. Nossa, tempo que eu não sofri numa reunião assim. Não, esse é o lance dessa epidemia também, né? Todo mundo tem que virar técnico de informática. Agora vai, gente. Foi mal. A gente fez uma reunião do 360, que é um grupo que reúne mais ou menos 56 bandas, produtores culturais, técnicos, músicos, donos de estúdio e trabalhadores da cultura, que deram ideias para a construção, né, entendimento da utilização dessas verbas da Aldir Blanc, pensando já nesse inciso 3, e aí pensando a diretriz geral, né, inclusão, abrangência, descentralização, desburocratização, que vai bem a ponto assim, do que Carol apresentou na última reunião para a gente, né? Desses critérios norteadores, facilitar a inscrição, né? Acesso deve ser o mais acessível possível, então a gente está propondo por computador, através de website, que aí a gente já vai ter um mapa cultural, celulares, acho que contempla o gabinete itinerante, né? A van ali, que vai fazer esse percurso, então acho que já é uma possibilidade, quem já está propondo, mas a Secult já estava à frente quando propôs isso também. Inscrição física, eu não sei se tem essa possibilidade, mas tem regiões do interior que não têm acesso à internet, né? Se eles poderiam mandar para o correio esses editais, esse inciso E3. Então, a gente está propondo isso para facilitar. E aí tentar diminuir a quantidade de documentos exigidos no ato de inscrição, pois é fundamental facilitar a democratização verdadeiramente do acesso da população aos editais. Nossa proposta é que as certidões negativas, documentos contratuais e anexos sejam exigidos apenas aos selecionados e não no ato de inscrição. No ato de formalização, né, da premiação, que a gente sabe que, como a gente está tratando de dinheiro público, a gente precisa ter esses documentos, obviamente, mas a fim de desburocratizar o processo inicial, só pedir mesmo para os selecionados, né? Os documentos são necessários estado no edital, né, para que o proponente esteja ciente, então a gente, né, sabe que é importante ter ele nos editais, para que, tipo, se você está com uma certidão negativa, devendo a receita, você não vai escrever, né? Mas não pedir isso no ato de inscrição e só na hora que você for assinar o termo de cooperação mesmo, né? Na prestação de contas, a gente está sugerindo que seja em formato de prêmio, no qual o proponente selecionado deverá comprovar as entregas que se comprometeu na proposta através de relatório com fotos, vídeo, com o próprio produto físico digital, né? Dessa forma, se possível, não ser exigidas planilhas, notas e recibos, porque a gente entende que nem todo mundo consegue fazer uma prestação de contas adequada nesse sentido, e aí seria para o eixo 3, né? Que é diferente até das diretrizes do eixo 2, que o decreto estadual já fala o que tem que apresentar, né? Então, isso aqui é mais referente mesmo ao inciso 3. Relativizar o mérito artístico, né? Porque a gente entende que nesse momento é mais importante valorizar o artista e o trabalhador, né, da cultura do que o produto em si,
porque é importante fomentar toda a produção cultural como um todo e não apenas reconhecer a relevância artística dos envolvidos, porque, assim, acaba que, por premiar sempre aqueles que possuem grande reconhecimento, e a gente sabe que nessa pandemia não só quem tem grande reconhecimento foi afetado, né, mas toda a indústria criativa, né? Projeto por proponente. Cada proponente, a gente está colocando aqui cada, né, mas é uma sugestão, né, que cada proponente poderá aprovar uma proposta por edital a fim de que mais artistas e produtores, né, consigam acessar esse inciso, né, porque a gente sabe que se não tiver uma exigência assim, acaba que quem consegue acessar mais, escrever mais projetos, vai conseguir acessar muito mais linhas e aí vai manter um recurso maior aí, né, dos editais, enfim. Absorção da verba não utilizada na modalidade 1 do auxílio emergencial para a modalidade 3. A gente colocou isso, mas a gente não sabe se juridicamente isso é possível. Talvez o Vinícius e a Carol pode dizer melhor para a gente isso, né? Então, a gente está solicitando que a verba destinada ao auxílio emergencial, que não for repassada ao setor do inciso 1, né? Se ela pode voltar para o fundo, né? Para contemplar mais gente no edital do inciso 3, né? Inclusive porque muitos agentes e pessoas já receberam pela Caixa Econômica Federal. Então, pela legislação, a gente não poderia acessar esse do governo. Assim, eu tenho um entendimento muito parecido com o da Carolina, né? Da Carol, que ela falou no começo da reunião, que quem acessou pelo CPF ou pelo MEI é a mesma pessoa, até porque é microempreendedor individual, né? Então, assim, no meu entendimento, quem acessou via um não tem direito a acessar via outro. Então, assim, será que é possível, entendendo que tem quase 7 mil pessoas, né, da cultura que vão poder acessar, se a gente não utilizar todo esse recurso, no inciso 1 ele pode ser repassado para o inciso 3? É um questionamento. E aí, aqui, a gente fez algumas sugestões de editais para a implementação no inciso 3, dentro também... isso aqui a gente preparou antes de se apresentar, né, aquela reunião com as 5 diretrizes, né? Mas a nossa ideia que é relacionada à música, obviamente, no intuito de um investimento de 1.100.000, né, para a música. Pensamos em 244 prêmios, né? E aí pensamos em alguns editais que eu vou falar aqui, mas claro que está aberto para discussão, é só propostas, né? E a gente já entendeu também, eu já passei para a galera que vai ser mais transversais dentro daquelas 5 linhas, né, que a Carol apresentou. A gente pensou no engrenagem musical com valor de 100.000, né, que seria mais formativo, para beneficiar técnicos de som, holds, equipe de palco, iluminadores, produtores culturais, técnico de gravação, técnico de iluminação e demais técnicos da música serão contemplados. Justificativa, né? A categoria ficou de fora de todos os editais já oferecidos, são parte porque, tanto no edital emergencial das PMV, né, que no caso só teve Vitória, e da Secult era mais live, né? E aí a galera não conseguiu acessar, né? Então a gente está pensando aqui em cursos, workshops e palestras para serem disponibilizadas gratuitamente, né? Também entendendo esse prazo de execução menor. E aí pensamos em curso de 8 horas, 10 contemplado, 4.000 cada, 40.000, né? Workshop 4 horas, 15 contemplados, 2.000. Palestra de 2 horas, 20 contemplados de 1.500, a fim de que holds, equipe de palco, produtores, né, técnicos de gravação, técnicos de iluminação e demais técnicos da música possam ser a famosa graxa, né, da música, possa vir se beneficiar e também, né, formar mais pessoas, né, para a nossa indústria musical. Business musical, pensamos em investimento aí de 100 conto, né, de 100.000, mais voltado para assessores de imprensa musical, agentes de marketing, editores musicais, artistas e autônomos envolvidos no mercado de lançamento da música independente, porque a gente vive uma mudança, né, do mercado da música, principalmente para distribuição e divulgação, e que nessa pandemia deu um boom muito maior, né? Então a gente precisa de ter essa formação assim para que os nossos músicos consigam seus trabalhos reverberar mais. Então seria mais nessa pegada também de cursos e workshops,
mas mais voltado para essa galera aí da business, né? A mesma ideia, né? 10 contemplados para cursos de 8 horas, workshops de 4 horas, 15 contemplados, palestras de 2 horas, 20 contemplados, valores menor pela carga horária, né? Um edital de gravação, que seria mais pensado para a galera de equipe de estúdios de gravação, mixagem e masterização de single e EPs, né? E aí, tipo, eu até questionei numa sub-reunião sobre o tempo da execução, né? A partir do que a gente discutiu, e aí é de músicas que a galera já gravou, assim, na quarentena, né? Então, seria mais nessa pegada, tipo, daquela de... Como era o termo que foi usado? Eu esqueci agora, mas para adquirir obras literárias e obras audiovisuais, no caso, seria para adquirir essas coisas musicais também, esses EPs, enfim. E a galera que não finalizou, porque às vezes você tem 2, 3 faixas de música gravada, mas você tem ali mais 2 composições, então, tipo, você consegue fazer isso em um curto período de produzir, masterizar, né, e lançar. Seria um formato, né, físico em estúdio, em home, né, desde que respeite os protocolos de mitigação, categoria de EPs coletivos, no intuito de contemplar mais músicos, né, então não segurar o recurso apenas para uma banda, então os produtores contemplariam ali envolvendo mais artistas e bandas para esse dinheiro também ele circular e contemplar o máximo de pessoas possíveis. As categorias que a gente pensou aqui, gravação de EPs coletivos, né, 5 faixas envolvendo 5 artistas e 5 bandas, pensamos em 10 contemplados, prêmios de 20 mil, né, que daria ali um total de 200 continhos. Gravação de single de bandas e artistas, 10 contemplados, 4 conto. Gravação de single de artistas ou bandas de música instrumental, né? Porque a gente sabe que é um valor diferente também para gravar, então pensando em 10 contemplados de 4 mil. O edital Criação, que é um edital maior, assim, né? E aí ele é pensado para bandas, DJs, beatmakers, compositores, profissionais envolvidos no processo, como produtor, técnico de som, transmissão, né? Internet, luz, palco, figurinista, cenotécnica, maquiador, enfim. A ideia é fomentar a apresentação desses artistas, né, que ficaram parados durante a pandemia e ter um material dessa galera para a gente conseguir vender isso também, ter um case, né? Então, assim, é uma forma de fomentar e a gente vê que tem funcionado, por exemplo, no edital emergencial da Secult com Cultura Connect, tal, que as bandas têm se preparado para apresentar. Então, seria uma coisa para fazer como se fosse um show mesmo, mas para usar na internet, né? Então, a gente pensou em apresentações coletivas de artistas e bandas, 24 contemplados, 10 conto, que aí seria várias bandas, né? A gente pensou ao menos 3 bandas nessas categorias, né? Então, seria 10 mil aí dividido para 3 bandas, né, que estariam contempladas, não ficaria esse recurso para uma banda só. Apresentações individuais de música, artistas e bandas, né, 20 contemplado, prêmio de 3 mil, porque assim, a gente entende que para você fazer uma live maneira, um figurino, né, uma estrutura, você demanda um recurso, né, 3 mil. E o Música para Ouvir, né, que seria um edital, o maior edital que a gente está propondo, que é uma gravação de vídeos de divulgação e de videoclipes, né? Que seria 20 contemplados de vídeos e aí de gravação de videoclipes mais 20 contemplados no valor de 7.500, que inclusive pode vincular ali com a galera do audiovisual. Eu questionei um pouco o tempo de produção dessa categoria, mas a galera colocou também, porque muita gente produziu audiovisual, videoclipe, nesse período da pandemia de forma remota ou por parceria, né? Então, seria mais naquela pegada também de adquirir esse produto audiovisual. Basicamente, foi isso, assim, que a gente se reuniu. Eu vou mandar esse documento. É só eu finalizar aqui, ó, New Share, né, gente? Share, acabou. Voltou para mim? É isso, gente. Bom, ok, a Lara fez aí a apresentação, Carol pode dizer e outras pessoas, mas a gente também está pedindo para a gente ser célere, a gente está chegando no nosso teto novamente. E, Lara, encaminha esse documento aí para o grupo, se for possível, tá?
Te agradece. Vou encaminhar agora mesmo, então, tá bem, tá? a gente agradece. Obrigada, gente. Eu sei que foi um pouco longo, Não, foi mas importante. é porque realmente a galera pediu para eu trazer essa demanda para a comissão e tal. E aí é isso, eu até tinha comentado na outra reunião. Vou mandar no grupo agora, aí você encaminha para a Carol também, fazendo favor, Tá Badaró. bem, foi muito bom. Acho que Massa, somou Lara, aqui. parabéns aí pro trabalho da galera da música, assim, super organizado, com várias proposições. Eu adoro, gente, quando a gente recebe, assim, esse material, assim, que dá um retrato do que o setor precisa, assim, isso facilita muito o diálogo, né, pra gente. E com certeza vamos estudar ele, vamos ver como que a gente consegue contemplar essas questões que estão aí colocadas. Assim. São muitas linhas, né? A gente operacionalmente, né, vai precisar trabalhar com menos linhas, com um campo maior de possibilidades, como eu falei, tentando pensar mais em transversalidade, mas eu acho que tem muita coisa aí que a gente consegue absorver, sim. Massa, Carol, eu até falei sobre isso no repasse que eu dei na última reunião, sobre as linhas, né? Falei com as diretrizes, mas falei que eu ia apresentar, que eu acreditava que talvez a gente conseguisse emplacar alguma coisa, né? Pensando nessas linhas mais transversais. Acabei de mandar lá no grupo, viu? Valeu, galera. Oi. Mais alguém? Oi. Verônica? Oi. Por favor, Verônica. Então, dentro disso que a Lara coloca e traz esse plano, é nessa intenção que é a minha fala desde a primeira reunião. Ela traz enquanto atividade artística profissional. Então, eu penso que tem que ter, dentro daquelas atuações, essa palavra, esse termo. Porque aí a gente dá para organizar um planejamento desses editais voltado realmente para a categoria de profissionais. Ficaram desde o início e serão os últimos, né? Que todo mundo coloca essa questão. Então, eu volto a falar, está faltando dentro daquele ponto de atuação essa palavra, esse termo, editais voltado para a atividade artística profissional. Porque aí o músico vai ter essa garantia, o teatro vai ter essa garantia, a dança vai ter essa garantia, porque a gente tem que pensar assim, né, em estarmos ligados ao social, à educação, mas nós temos que entender que a Lei Aldir Blanc foi criada para essa categoria que está parada, que ficou sacrificada e vai continuar um bom tempo. Então, a gente tem que firmar nesse ponto, e tem que estar escrito isso. Eu acredito muito em papel, eu não acredito no que está no papel, eu acredito muito no que está escrito. Por isso que eu peço que as pessoas realmente protocolem as suas angústias. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo que aquele ponto de atuação, daquele planejamento, quando foi colocado, tem que se ter esse eixo. Obrigada. Carol, quer fazer uso da palavra aí? Mais alguém deseja? Não estou vendo todo mundo aqui. Peraí, vamos ver aqui. Vamos ver aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Carlos, Fernanda, o Eric? Não sei. Merivan. Então, olha, se ninguém, então, quer fazer nenhuma manifestação, precisamos ver aqui a data da próxima reunião e a gente, então, fazer os encaminhamentos que foram tirados aqui, né? E a partir disso daí, a secretaria também dá os retornos, que é a questão do edital aí, que está pendente. O pessoal da música fez adicionais que eu vi que contemplou o pessoal, e muito foi conclamado hoje sobre a questão da dinâmica do monitoramento junto aos municípios. Então, a gente vai pensar nisso aqui com carinho, dar retorno e construir isso coletivamente, mas, sem dúvida, eu entendi que, assim, ó, a secretaria, o Estado, fazer um movimento para respaldar, legitimar essas pessoas que estão se colocando a partir da comissão. Isso é muito importante. Badaró, só uma parte que eu falei e não foi colocado. Por favor, publicitar o que foi aprovado na Assembleia, para a gente também enviar. Tá. Isso é muito importante também. A gente tem que ter esse conhecimento do que... Porque a preocupação, quando a Lara traz isso tudo, é com a questão também de não endurecer, né, os critérios do edital. E eu penso que está nesse documento,
foi aprovado na Assembleia. Eu não tive acesso a isso. Eu tentei procurar, mas ninguém tem, ok? O não engessamento, né, dos editais. No documento que Carol trouxe, que a Secult colocou, isso já está com princípio, né? Então, e agora veio o documento aí reforçando. Então, Carol, você pode dizer aí um dia melhor para a nossa reunião na semana que vem, e a gente estabelecer o horário. Esse horário de 14 horas previsto tá dando certo. E aí vê aí o dia da semana que você julga melhor. Eu queria entender, na verdade, a gente precisa entender qual que é a pauta da próxima reunião da comissão, para entender se, inclusive, a minha participação ela é pertinente, né? Dependendo dos encaminhamentos que forem, por exemplo, o Peter trouxe algumas questões que são importantes, que é produzir esse documento e circular dos municípios. Aí, assim, se a comissão se detiver nisso, eu, por exemplo, não posso, né, no lugar onde eu estou, não posso intervir muito, não seria adequado. Então, seria bom que a comissão se dedicasse a produzir esse documento. Mas, assim, se surge na pauta uma questão relacionada à operação do Estado, à atuação da Secult, a dúvidas, a essa interlocução, aí vocês me convocam, que eu me agendo para participar. Tá? Eu tô de acordo com a fala. Eu acho importante a presença da Carol em todas as reuniões, gente. É importante, sim. A fala da Carol é muito importante. Carol, está enquadrada. Dela é muito importante. Não tem como. A gente já faz as reuniões em separados mesmo. Precisamos que a Secult tenha fala, sim. É muito importante. Carol, é a mais eu vou do Espírito toda vez Santo. que me convocarem. Eu vou já sempre está que intimada. me convocarem, mas é importante que tenha pauta para eu também poder me preparar para trazer essas informações para vocês, né? Eu já fiquei aqui de enviar uma série de documentações aqui que ao longo da reunião foram cobradas, né? Ô, Verônica, em relação à lei, ao decreto, né, da cerimônia, eu até o texto da lei, do Diário Oficial, acho que eu não sei se vocês já receberam. Vocês receberam por e-mail? Não. Tá, então é importante mandar, Gustavo. Já está lá, todos os documentos já estão organizados para isso. Então, podia enviar isso para a gente rapidinho, assim. Uhum. Eu estava querendo lê-lo. Claro. Não, a Carol fez a parte dela, quem furou fui eu. Mas eu vou cumprir, tá? Isso é muito importante, Badaró. Acho que é uma das coisas mais importantes. Tá bom. A gente ter conhecimento disso. Eu disso. concordo. Badaró, só uma sugestão. Tá bom. Se Carol pudesse trazer os Vinícius algumas propostas dos editais que os municípios vão fazer. Eu acho que a Secult chegou a solicitar as secretarias municipais, que são alguns editais que eles vão fazer, e seria, pelo menos, a gente ter uma imagem, né, uma possibilidade do que eles vão fazer para não entrar naquilo que a Secult vai fazer também. E existem duas correntes, os editais municipais e os editais da Secult. Então, seria importante ter um conhecimento, ter um panorama do que eles vão fazer. Nós mesmos, enquanto comissão, podemos solicitar isso, né? Isso daí já entra nesse escopo de as secretarias municipais precisam entender que há uma comissão, não é um diálogo só com a Secult, é um diálogo com a sociedade civil, com a classe artística, mas a gente soma também, demanda a Secult para enviar também. Não, a gente envia junto. A gente fala isso, inclusive, para até ajudar e contribuir mais. É porque assim, pessoal, olha só uma questão. Muito, a gente trabalha só um minutinho, Badaró. A gente trabalha muito, e se vocês ajudarem instrumentalizando essas coisas, o trabalho vai ser mais tranquilo, entendeu? Ô, Verônica, mas então, esse é o trabalho da coordenação, porque apesar de eu estar na Secult, eu estou aqui coordenando a questão com a comissão. A comissão, a Secult, ela tem uma série de protocolos, limitações institucionais, legais, relação de Estado e município, entramos na questão da federação. A comissão não, ela foi constituída para isso mesmo, para que a gente monitore. Então, isso empodera a comissão, isso dá a pressão necessária e, sem dúvida, para preparar os instrumentos para isso serve a coordenação, né? Como você me falou, você já tem uma série de trabalhos e nós trabalhamos com isso. Então, vamos agilizar isso, tá bem? Então, ou seja, o Estado dá o suporte, mas no lugar de coordenação, né? Já a questão da Secult, ela caminha em paralelo, como a Carol vem aqui sempre nos dizer o que a Secult está fazendo, ou seja, ela é um lugar
de um quadro que orienta a dimensão técnica da secretaria, entendeu? São duas frentes diferentes. A comissão é justamente para que não fique só o Estado, é a participação da sociedade civil, é o controle social. Isso tem uma relevância, uma pertinência e uma imagem, né, social e política que muito nos interessa a quem faz essa luta. Você é o técnico da Secult, só para eu entender. Isso mesmo, tá bom? Mais alguém, então? Então, mas eu vou só fazer uma sugestão, porque esse debate do inciso terceiro, se vier mais ideias, sugestões, demandas, né, que a gente continue pautando isso e vamos fazer o seguinte, então, da gente sempre ter um primeiro momento de dúvidas, questões, reclamações, enfim, que aí vocês... Eu estou entendendo, assim, que no decorrer dos dias as demandas vão aparecendo e aí vocês viram meio que um para-raio, né? E precisam, né, tentar solucionar. Então, tranquilo, entendi. Só preciso entender um pouco a pauta para a gente conseguir preparar e, né, fazer com que esse momento que a gente se reúna seja o mais produtivo possível para todo mundo. Eu posso tentar trazer já os dados aí dessa pesquisa que a gente fez com os municípios, disponibilizar a planilha para o Peter dar uma olhada para ver se contempla aquilo que ele estava falando no início. E a gente dá um panorama, assim, né, do que o município está fazendo e o que a Secult está fazendo. O que a Secult, né, planejou, assim. Então, acho que é isso, gente. Então, Carol, você como nova convidada, nos diga aí qual é a data que, de repente, você está disponível melhor. Por mim, pode ser nessa próxima quarta, o mesmo horário, assim. Eu já meio que me agendo para isso, tá? Não fechou minha agenda ainda, não. Se surgir algum problema, se alguma coisa de última hora, urgência, eu aviso vocês, mas se for bom para todo mundo esse horário aqui, que deu certo, né, na quarta-feira, pode ser para mim também. Alguém tem alguma objeção quando está sendo dia 14, às 14 horas? Bom, se ninguém se manifestou, então fica assim a reunião para o próximo dia 14, às 14 horas, né, quarta-feira, às 14 horas, e a gente encaminhar, preparar esses instrumentos e articular com a Secult como que é possível instrumentalizar a comissão para ela poder prover o melhor monitoramento e assim a gente conseguir encaminhar da melhor maneira a essência do propósito da Lei Aldir Blanc. Podemos ficar assim, Peter, por favor? Por favor, Peter, pode falar. Não, eu queria fazer uma pergunta só sobre a reunião do Conselho Estadual de Cultura. Está agendado para amanhã? Alguém pode me esclarecer isso? Sim, amanhã é o dia da reunião do Conselho, às 2h. A pauta da reunião... Ok, obrigado. Tem alguns pontos de pauta aqui. A gente pode enviar também, eu vou enviar aqui para o Gustavo, poder mandar para vocês a pauta também, se vocês quiserem acompanhar. Bom, gente, então se está encaminhado, quero agradecer a todas as pessoas aqui presentes, a reunião tão proveitosa, diretiva, e a inclusão digital, que eu também venho participando dela, né? Então, um grande abraço, saudações, e a gente retorna então dia 14, e qualquer coisa estamos lá no grupo, e quem tiver qualquer demanda, Verônica, Peter, Carlos e Lara, todas as demais pessoas que também estão aqui no grupo, né? O Bruno vem mantendo assim, um contato, a pessoa importantíssima nesse processo, Fernanda, Eric, o Álvaro também está acompanhando, o Leandro também está aqui, então, quer dizer, foi uma reunião bem, com bastante gente, bastante participação, o Salatiel também está aqui, e a gente vai resolvendo isso. Podemos ficar por aqui, então? Então, um grande abraço, um beijo e nos falamos. Até logo. Até mais, galera. Saudações culturais aí. Tchau, Até gente. mais para vocês. Tchau. Saudações, boa tarde. Bom trabalho para nós. Saudações, até mais. Ah.